Bom dia, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, nesse sábado, estarei lendo o 33º dia, Os Tesouros Escondidos, do livro 40 Dias de Fé e Milagres. Hoje eu vou estar lendo a palavra: não permita que a sua mente o impeça de orar por coisas grandes. Versículo do dia: dar-te-eis os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías capítulo 45, verso 3. Deus fala sobre os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. E o melhor, promete nos entregá-los. Perceba ainda que os tesouros aos quais se refere são diferentes, são escondidos. Observe que Deus não está dizendo que nos dará dinheiro, nem que pagará nossas contas ou trará ajuda financeira, mas quer nos entregar os tesouros escondidos. E um tesouro é algo grande ou pequeno. Fala a respeito de pouco ou de muito. O que vem à sua mente quando falamos sobre tesouro? Ouro, joias, um baú cheio de riquezas. São coisas que ninguém viu ou conhece, e tudo isso para que todos saibam quem é o Deus da sua vida e mais, que Ele é o seu amigo, porque só um amigo nos chama pelo nome. Você precisa orar pelos tesouros escondidos, crendo, porque só atraímos aquilo que está muito bem claro na nossa mente. E talvez esse seja o grande problema que atrapalha os cristãos, o tipo de oração que realizam. Muitos oram de maneira pequena para um Deus tão grande, mas precisamos aprender a pedir de acordo com a grandeza dele, porque a oração que fazemos termina a pessoas que seremos, o estilo de vida que teremos e quem nos tornaremos. Infelizmente, não sabemos orar. Oramos muito pequeno por coisas comuns, mas se oramos sempre por sobrevivência, acredito que nunca chegaremos a algum lugar em comum. Transforme a sua oração e peça a Deus para fazer coisas grandes e surpreendentes. Orem para que Ele lhe dê coisas que você nunca teve, coisas incomuns e que abençoarão toda a sua família. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, verso 3. Mas qual é o motivo de pedirmos errado? Pela fraqueza de nossa mente, que luta apenas pela sobrevivência e nos impede de orar por coisas grandes e incomuns. Quando oramos apenas por suprimentos dessas necessidades, Deus faz. Ele sempre responde. Deus, ele sempre responde. Vou ler de novo. Mas qual é o motivo de pedirmos errado? Pelas fraquezas da nossa mente, que luta apenas pela sobrevivência e nos impede de orar por coisas grandes e incomuns. Quando oramos apenas pelo suplemento das necessidades, Deus faz. Ele sempre responde, mas amanhã aparecerá uma nova necessidade e você terá que orar para que ela também seja resolvida. Pare de viver esse versículo vicioso de necessidade em necessidade, porque é nessa estrada que você tem caminhado. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Elias dobrou os seus joelhos, pedindo que
por 3 anos e 6 meses não caísse do céu uma única gota de chuva, você teria coragem de fazer essa oração? Provavelmente não. Você consegue imaginar as consequências dessa oração pedindo tanto tempo sem chuva? Outra questão. Você crê que se orasse exatamente assim, Deus responderia a sua oração? Elias era profeta e não pensou em nenhuma dessas questões. Apenas fez, e quando decidiu que era hora de voltar a chover, fez novamente igual, mas dessa vez precisou ser determinado e orar por 7 vezes para que Deus o respondesse. Quem quer receber tesouro escondido precisa conhecer a grandeza de Deus e aprender a orar do tamanho dele. Josué também orou por algo inexplicável. Ele precisava de mais tempo porque no meio da batalha em que estavam, seus inimigos poderiam se fortalecer. Josué orou por mais tempo e 2 astros no céu, o sol e a lua, pararam sua rotação, a terra não se moveu e por quase meio-dia ficou parada no mesmo lugar, para que Josué pudesse vencer aquela batalha. Talvez você não saiba, mas cientificamente, se a Terra parar de girar, a vida terrestre acabaria. Ela gira mais ou menos 27 mil quilômetros por hora. Então, o que aconteceria se ela parasse? O que aconteceria? Ela pregasse de repente. Todos seriam lançados nessa mesma velocidade, como um acidente de carro, porque tudo continuaria se deslocando enquanto ela estivesse parando. Você teria coragem de fazer essa oração e ir contra a ciência e a lógica? E acaso orasse, Deus te atenderia? A Bíblia diz que se orarmos dizendo para um monte que se lance ao mar e ele nos responderia positivamente. Mas por que não agimos assim? Por que a nossa mente nos impede de orar por coisas grandes? Certa vez, empreendi um desafio de fazer para a minha cidade a banda gospel australiana de Hillsong, que estava tendo a maior repercussão mundial na época, e esse seria um grande evento na praia, ao ar livre, que atrairia milhares de pessoas e que estava custando um alto valor financeiro. Às 3 dias do evento, começou uma intensa chuva sobre Santa Catarina e quando olhávamos o satélite pela internet, percebíamos a existência da intensa massa de chuva que cobria todo o estado. No dia específico do evento, olhávamos para o céu e ele estava carregadíssimo. Não existia uma única fresta em que o sol pudesse passar. Ao meio-dia, uma equipe de reportagem veio me entrevistar e eu declarei ao vivo que o show não estava cancelado e que às 18 horas daríamos início ao evento, com o sol brilhando sobre todos. Foi isso que falei. Então, o que seria isso para acontecer? Ele estava carregadíssimo o tempo. Não existia uma única fresta de sol que pudéssemos passar. Ao meio-dia, uma equipe de reportagem veio entrevistar e declarei ao vivo que o show não estava cancelado e que às 18 horas daríamos início ao evento com o sol brilhante sobre todos. Lembro-me que enquanto eu ia até o local do evento, orava a Deus. Orava, dizendo que, mesmo que aquele satélite mostrasse a realidade da situação, ele era poderoso o suficiente para fazer toda aquela chuva parar. No mesmo instante,
Deus falou comigo que quando o ponteiro do meu relógio marcasse 3 horas, a chuva cessaria. Recordo-me de subir no palco neste horário, olhar para o céu e ele estar se abrindo bem onde nós estávamos. Eu guardo com muito carinho uma foto deste dia, em que o sol brilhava e batia sobre o palco e em volta de nós estavam densas nuvens de chuva. O evento durou 3 horas e durante esse tempo não caiu nenhuma gota de água. Mas logo que tudo terminou, voltou a chover insensatamente por 3 dias. Eu creio que Deus nos responde e você só viverá coisas grandes depois que as suas orações deixarem de ser pequenas e alcançarem o tamanho do Deus grande. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir e sabermos pedirmos em oração coisas grandes e Deus os fará. Que a graça e paz esteja fortemente com todos nós, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.